Graça e paz a todos, com muito prazer e alegria. Neste exato momento estou aqui para trazer uma mensagem de reflexão para que nós possamos meditar neste momento em um assunto muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Seja bem-vindo a mais uma mensagem. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, do capítulo 6 e do versículo 6, que diz o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê tudo que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Esta é uma palavra muito conhecida, que nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando após a oração do Pai Nosso, dizendo: quando você for orar, entre no seu quarto, no seu aposento, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. Ou seja, fique ali apenas você e Deus. E muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem: por que Deus não responde a minha oração? Nós sabemos que a iniquidade e o pecado faz separação de nós com Deus e faz com que Deus não ouve as nossas orações. Mas o problema é que existem pessoas hoje que oram por orar, que buscam a Deus por buscar. Eu vou esclarecer isso para você. Existem pessoas que quando vão orar, elas não desligam da terra e conectam com Deus. Quando a gente vai orar, falar com Deus, a gente tem que desligar de tudo, das preocupações, das ansiedades, até mesmo da dúvida, porque a palavra de Deus fala que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Ou seja, é necessário que nós, quando entramos na presença de Deus, venhamos nos desligar do mundo e conectar com Deus. Agora, como pode você estar falando com Deus? Vou dar um exemplo aqui bem claro para você entender o que eu quero dizer. Você está orando e naquele momento de oração que você está falando com Deus, alguém chega, chama você e você para a oração e olha e vai atender a pessoa, né? E chega na pessoa e vai conversar com a pessoa que lhe chamou, que interrompeu a sua oração. Primeiro ponto importante: quando a gente vai orar, a gente deve nos desligar de tudo. Muitas vezes nós estamos orando, chega uma mensagem, uma notificação no nosso celular, uma mensagem no WhatsApp e assim por diante, e as pessoas se desconectam com Deus para atender aquele momento da oração. Eu fico imaginando aqui uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava ensinando, trazendo seus ensinamentos para o povo, chegaram até ele e disseram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Ele não parou imediato que ele estava fazendo e foi lá atender a mãe dele e o irmão dele, os irmãos dele. Não, ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, Jesus ensinou para nós bem claro que quando nós vamos falar com Ele, nós temos que nos conectar com Ele, desligar-se do mundo e ficar ligado com Deus. Muitas vezes nós vemos isso nas igrejas, pessoas que oram, muitas vezes, mas oram por orar, porque o pastor ou porque alguém diz: neste momento vamos fazer uma oração. E ali ele faz uma oração, uma rotina, mas não uma oração sincera, né? E a palavra de Deus fala que a oração do justo, ela tem efeito. E quando a gente vai falar com Deus, a gente deve ter certeza de que nós estamos falando com o Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós vamos nos desconectar aqui da terra e ligar o nosso pensamento com Deus. Agora, como pode eu estar orando e meu pensamento voltado: nossa, eu estou orando aqui, mas eu estou preocupado, eu tenho uma conta para pagar. Isso é tudo em vão. Ela se torna uma oração em vão. Ela se torna uma oração de tolo. A própria palavra nos deixa isso bem claro, que nós devemos, quando entrar na presença de Deus, entrar com certeza. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, daqueles que clamam com certeza. Então, a partir de hoje, neste momento, eu deixo uma dica para você. Quando você for orar, tenta se desconectar de tudo o que te atrapalha, que tira sua atenção, e liga o seu pensamento somente com Deus. Fecha os seus olhos e liga o seu pensamento com Deus. Conecte-se com Deus. Creia que Deus, Ele existe e que Ele vai lhe recompensar. E que Ele vai, com certeza, dar a vitória para você. Porque você fazendo isso, eu tenho a plena certeza que você será abençoado por Deus.
Faça um teste a partir de hoje. Conecte-se com Deus e desconecte do mundo. Eu até uso essa frase. Conecte-se com Deus e desliga-se do mundo, que você vai ver como Deus ele vai começar a responder as suas orações. Então, quando nós estamos ligados com Deus, nós temos a certeza de que Deus com certeza está nos ouvindo e vai responder as nossas orações. Quando você for orar, feche os seus olhos, desligue-se da terra e ligue-se no céu, porque eu tenho certeza que a sua oração será respondida. Que Deus abençoe, um forte abraço e fique com Deus.